Agradecimento de quem sabe o quanto esse espaço é necessário, porque falar de neuroblastoma aqui hoje é trazer para dentro dessa casa uma realidade que muitas vezes fica escondida dentro dos hospitais, dentro de quartos, dentro da dor de famílias que lutam em silêncio. Então, senadora Eudócia e a Subcomissão Permanente de Defesa das Crianças, do Adolescente e da Juventude com Câncer. Muito obrigada por abrir esse espaço, porque quando esse tema chega até aqui, ele deixa de ser só uma dor individual, ele passa a ser uma responsabilidade coletiva, e é exatamente isso que nós precisamos hoje. Bom, meu nome é Laira Inácio, queria pedir para botar o vídeo, por favor. Eu sou mãe, e hoje eu não estou aqui apenas como representante de uma instituição, eu estou aqui como uma mãe que perdeu a filha para o câncer. E não existe nada mais antinatural do que uma mãe enterrar um filho. A minha filha, Ana Júlia, teve neuroblastoma, um tipo de câncer raro e agressivo. Eu vivi o que muitas famílias vivem hoje. Eu vi minha filha sentir dor, uma dor que não cabia no corpo dela. Teve momentos em que ela gritava de dor, e eu a segurava sem conseguir ajudar, porque ela já estava com morfina, ela já estava com medicamentos mais fortes, e mesmo assim não era o suficiente. Eu olhava para minha filha e não podia tirar a dor dela, e isso destrói qualquer mãe. A doença foi avançando, e eu fui vendo minha filha definhar aos poucos. Ela ficou surda, ela ficou muda, ela ficou cega. Os órgãos foram entrando em falência. E eu estava ali, assistindo tudo. Mas existe uma parte dessa história que é ainda mais difícil de aceitar. Foram 20 processos para assegurar o direito da minha filha viver. Enquanto isso, a doença não esperava. Teve dias em que eu só olhava para minha filha e pedia ajuda a Deus, porque o sistema não estava funcionando e eu não tinha mais o que fazer. A minha filha tem nome, Ana Júlia, mas o que eu vivi não é exceção. É a realidade de muitas famílias aqui no Brasil. Hoje, o câncer infantil é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil. E dentro desse cenário, o neuroblastoma é um dos mais agressivos. Atinge principalmente crianças pequenas, evolui de forma silenciosa e frequentemente é diagnosticado tarde. Entre 40% e 50% das crianças já chegam com doença avançada. Mas o que precisa ser dito com coragem aqui hoje não é só o câncer que mata, é o atraso, é a falta de acesso, é o sistema que não responde no tempo da doença. Quando uma criança adoece com câncer no Brasil, a família inteira adoece junto. Muitas mães precisam largar o trabalho, abandonar sua renda, sair da sua cidade, mudar de estado, porque não existe tratamento onde elas vivem. E aí começa outra dor. Elas deixam filhos para trás, filhos pequenos, que ficam com parentes, avós, ou muitas vezes sem estrutura. A doença não destrói só o corpo da criança, ela destrói a estrutura da família. Não tem mais renda, não tem estabilidade, não tem suporte suficiente. E, ao mesmo tempo, o tratamento exige deslocamento, alimentação, estadia, remédios. E quando o tratamento não vem pelo SUS, a única saída é a justiça. Mas aí vem outra realidade que quase ninguém fala. Nem toda família consegue judicializar. Porque é caro, porque é complexo, porque exige informação que muitas não têm. E mesmo quando judicializa, muitas vezes não dá tempo. Eu já vi casos de crianças que morreram esperando o medicamento sair. Processos que ficaram meses, um ano para um câncer agressivo. 1 ano é a diferença entre viver e morrer para uma criança. E, enquanto isso, existe um outro abismo, o custo dos medicamentos. Estamos falando de tratamentos que podem custar milhões de reais, 2 milhões. E me digam, qual família brasileira consegue pagar isso? Nenhuma. Então, na prática, o que acontece?
A criança sente dor, a família sabe que existe tratamento, mas não tem acesso. E em países com acesso, a sobrevida pode chegar a 85% de chance. E esse cenário sem acesso pode cair para menos de 25%. Isso não é sobre a doença, isso é sobre quem consegue tratar e quem não consegue. Hoje, o Brasil ainda enfrenta ausência de protocolo nacional estruturado, desigualdade entre regiões, demora na incorporação de tecnologias, judicialização como regra. Isso gera uma coisa só: desigualdade de sobrevivência. O SUS é um dos maiores sistemas do mundo, mas ele precisa funcionar no tempo da doença, porque o câncer não espera. E aqui eu preciso trazer um ponto extremamente importante: a ausência de um protocolo nacional estruturado para o neuroblastoma. Porque sem um protocolo definido, o diagnóstico atrasa, o tratamento varia de hospital para hospital, o acesso às terapias mais modernas se perde no caminho. E quando falamos de câncer infantil, tempo não é detalhe, tempo é vida. Hoje, nós já temos uma imunoterapia disponível, o Qarziba. Uma imunoterapia moderna, baseada em anticorpos monoclonais, que atua estimulando o sistema imunológico da própria criança a combater o tumor. E os dados mostram que o aumento de aproximadamente 34% na expectativa de sobrevida e 29% na chance de remissão da doença. Isso não é promessa, isso é evidência científica. Essa terapia já foi aprovada pela Anvisa, recomendada pela Conitec e incorporada ao SUS, com previsão de disponibilização em até 180 dias. Mas esse prazo já venceu. E as crianças continuam esperando. Enquanto o processo administrativo acontece, a doença não espera. Enquanto documentos tramitam, o câncer avança. Enquanto o sistema demora, crianças morrem. Nós não estamos falando de algo que ainda precisa ser descoberto. Nós estamos falando de um tratamento que já existe, já foi aprovado, já foi recomendado, mas ainda não chegou a quem precisa. E aí, a gente volta para o que eu disse antes. Famílias que não têm acesso tentam judicializar. E quando conseguem, muitas vezes já é tarde, porque o tempo da justiça não é o tempo do câncer. Nós precisamos de celeridade, nós precisamos de execução, nós precisamos do que já foi aprovado chegue de fato às crianças, porque cada dia de atraso custa vidas. Mas eu também preciso falar de algo que muitas vezes não aparece nos relatórios, que é a força dessas crianças. Porque quem está de fora não imagina o que uma criança com câncer enfrenta. São procedimentos invasivos, dolorosos, repetitivos, punções, cirurgias, quimioterapias agressivas, internações longas. E mesmo assim, são crianças. Crianças que queriam estar brincando, que queriam estar na escola, que queriam viver o simples. E ainda assim, elas enfrentam tudo isso com uma força que impressiona. Uma força que muitos adultos não teriam. Então, o que essas crianças e adolescentes precisam? De um protocolo nacional para neuroblastoma, de acesso real às terapias modernas, de incorporação mais rápida, de fornecimento contínuo, de fortalecimento dos centros especializados e, principalmente, de dignidade no tratamento. E também precisamos falar de uma outra parte, do alto índice de mortes e daquilo que essas crianças suportam até o fim. Porque muitas delas suportaram o insuportável, dor extrema, limitações progressivas, perdas e mesmo assim lutaram, até onde o corpo permitiu. Então hoje eu quero deixar aqui a minha homenagem a todas essas crianças, as que estão lutando e as que já partiram. Vocês não foram números, vocês foram e são vidas que marcam esse mundo. E eu quero, com muito respeito, falar de uma menina muito especial. Pode colocar a foto, por favor? A minha casca de bala, a nossa Júlia, que partiu essa semana. A Júlia era doce, daquelas meninas que iluminam o ambiente sem esforço. Ela era engraçada, tinha um jeitinho leve, um sorriso que acolhia. E ela era linda,
linda por dentro e por fora. Ela lutou contra o neuroblastoma durante 10 anos. 10 anos. E venceu. Ela estava em remissão, mas por uma complicação, um sangramento cerebral, acabou partindo aos 17 anos. Ela é o retrato da força, da superação. A Júlia nos ensinou o que é lutar de verdade. Pode passar a próxima foto. E eu não posso deixar de falar da mãe dela, Tayane. Minha total admiração por você, porque além de lutar pela vida da sua filha, você lutava por outras famílias. Você ajudava outras mães, outras crianças, muitas vezes colocando a sua própria dor no bolso. Isso é grandeza, isso é amor em estado puro. Tayane, você é uma mãe extraordinária, uma amiga incrível, uma voluntária incansável e um ser humano raro. E é por essas crianças e por essas mães que nós não podemos aceitar esse cenário como normal. Eu perdi a minha filha e essa dor não passa. Mas hoje eu estou aqui porque existem crianças agora, nesse exato momento, sentindo dor, esperando, lutando por apenas uma chance. E elas não podem esperar. E nós podemos mudar isso hoje, não amanhã. Hoje, porque no final não é sobre números, não é sobre orçamento, é sobre crianças que estão apenas pedindo uma chance de viver. Muito obrigada.